Olá, meu nome é Luiz Pereira, para aqueles que não me conhecem. Sou trabalhador do Núcleo Fraterno Samaritanos e é com muito prazer que mais uma vez eu venho aqui para trazer algumas informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. Hoje nós vamos trabalhar em cima da aula de número 94, que tem por tema a Aliança Evangélica Espírita, a sua estrutura, a sua história, seus objetivos e a importância de conhecermos e de participarmos desse ideal, dessa sociedade evangélica espírita. Essa é a aula, então, de número 94, do track de aulas da Escola de Aprendizes. E vamos começar aqui colocando o objetivo principal da aliança, que é congregar as diversas casas espíritas para que essas, unidas por um ideal, com estruturas de trabalho padronizadas, com programa de treinamento padronizados, possam compartilhar recursos e, assim, servir melhor a sociedade local aonde elas mantêm residência. A Aliança Espírita Evangélica foi fundada em 1973 por Edgar Armand. Então, já é uma sociedade bastante madura, com quase 50 anos de fundação. Nós temos como principal valor agregado à existência da Aliança a Escola de Aprendizes do Evangelho, que foi fundada também por Edgar Armand, só que em 1950, 23 anos antes da Aliança Espírita Evangélica. A Escola de Aprendizes do Evangelho nasceu, na verdade, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Edgar Armand, que era um dos seus diretores na época, sensibilizado pela necessidade de padronizar o conhecimento espírita e preparar trabalhadores para as diversas casas espíritas que existiam na época, e ainda com o apoio, com a inspiração do seu mestre espiritual Razin, começou então, em 1950, a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Edgar Armand, ele era militar. Em 1938, após o acidente, ele foi reformado, ele foi aposentado do serviço militar. E ele já era um estudioso espírita, ou espiritualista, melhor dizendo. Ele era maçom, já tinha praticado gnose. E em 1939, ao passar pela Federação Paulista, que não era onde é hoje, era em outro prédio, localizado na Bela Vista. Ele viu uma aglomeração e, quando se aproximou, percebeu nessa aglomeração vários amigos, inclusive Chico,
que na época era um novato também, um escritor começando carreira, e ele se encantou por encontrar nessa reunião, nesse encontro, alguns amigos espiritualistas, né, de outros caminhos. E se envolveu. Em 1940, pelo sua experiência, tempo e nível de conhecimento, ele acabou já assumindo de vez a doutrina espírita como sua principal missão de trabalho e rapidamente assumiu cargos de direção, se encarregando principalmente da direção de ensino. E aí, em 1950, ele sentindo, então, como eu coloquei, a necessidade de formar trabalhadores para as diversas casas que tivessem um conhecimento espírita padronizado, que tivessem o preparo adequado para servir os assistidos que a essas casas iam procurando apoio, ele fundou, então, ele criou, então, a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. As turmas foram se sucedendo, até que 23 anos depois, Edgar Moon já idoso, né, ele nasceu em 1894, então, em 1973, ele já tinha quase 80 anos, foi procurado por alguns dirigentes que foram alunos da Escola de Aprendizes e que tinham fundado suas próprias casas, foram procurar Agon para que ele pudesse ajudá-los a resolver problemas em suas respectivas casas. Armon, inspirado mais uma vez por Razin, propôs que fosse criada a aliança, aonde as casas iriam padronizar os seus cursos da doutrina espírita, formando trabalhadores com a mesma forma padrão de trabalhar e com o mesmo conhecimento, de forma que pudessem compartilhar expositores, palestrantes e até realizar atividades, trabalhos em conjunto, porque todos estariam na mesma base. E assim, então, em 1973, foi fundada a Aliança Espírita Evangélica, a princípio com 8 casas, mas rapidamente esse número de casas aumentou, de forma que em 1992 já existiam congregadas mais de 140 casas formando a Aliança Evangélica Espírita. Ou seja, em menos de 20 anos, mais que quadruplicou, quintuplicou a quantidade de casas ligadas à aliança. Tanto assim que foram criadas, nesse ano, 1992, as regionais, 5 regionais, hoje são 19, e os grupos, né, de conselho integrado para facilitar a administração e a evolução do trabalho espírita. Eu vou colocar agora um vídeo que fala um pouco de Edgar Moon.
Ele foi um dos grandes propulsores do espiritismo no Brasil. Esteve por trás de muitos acontecimentos e organizações espíritas. Conheça agora Edgar Armon. Edgar Pereira Armon nasceu em 1894 no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Com 20 anos, ingressou na Força Pública, onde se tornou sargento e professor. Ele trabalhou por lá até 1938, quando sofreu um acidente de carro que o obrigou a se afastar dos cargos militares. Na época desse acidente, Armon já participava da cooperação espírita, ajudando as pessoas a preparar palestras e conferências. E embasado pelo espiritismo, ele estudou várias religiões e filosofias do mundo, além de fazer parte da maçonaria, onde possuía o grau de mestre. Por muitos anos, Edgar Armon dirigiu obras espíritas, orientou diversos grupos e colaborou na criação de outros, como a Aliança Espírita Evangélica e a USE, União das Sociedades Espíritas. A fraternidade não é um organismo comum que agrega pessoas movidas pelos mesmos interesses e objetivos. O maior propósito de Edgar Armon era juntar as unidades espíritas para que o espiritismo mantivesse uma única referência doutrinária. Para isso, ele estruturou o estudo da doutrina, preparando diversos cursos que simplificaram o caráter evangelizador da terceira revelação. Edgar Armon desencarnou com 88 anos, tendo a certeza de que a semente da união espírita foi semeada com muito sucesso. O espírita esclarecido deve ser de mente universalizada, porque o fim da evolução é o universalismo do amor na unidade em Deus. Aí então, uma breve história do comandante Armon. Ele não gostava muito que o chamassem de comandante, mas é bastante comum ele ser chamado assim de maneira carinhosa pelos espíritas. Então, Armon fundou a escola, a primeira turma de aprendizes do Evangelho, em 1950, na sede da Federação Paulista de Espírita, e em 1973, né, a pedido de ex-alunos da Escola de Aprendizes, fundou a Aliança Evangélica Espírita, para que, assim, as casas congregadas, unidas nessa aliança, pudessem melhor servir a sociedade de uma forma geral. Então, a aliança, em resumo, é uma sociedade civil que não visa o lucro, registrado em cartório, com seu estatuto, tudo certinho, e tem por objetivo maior difundir a doutrina de Kardec, principalmente o seu aspecto religioso. Congrega diversas casas espíritas no mesmo ideal, com o mesmo objetivo. E para facilitar a execução desses objetivos, a aliança padroniza e oferece programas de cursos. Curso básico, curso da Escola de Aprendizes do Evangelho, curso de médiuns, evangelização infantil, pré-mocidade e mocidade. São exemplos típicos de programas que a Aliança oferece às suas casas que estão
congregadas nessa aliança. Todas se comprometem, as casas conectadas à aliança, a cumprirem esse mesmo programa, de forma que todos os trabalhadores dessas casas recebem a mesma formação e o mesmo trabalho, né, a mesma forma de trabalho, para que assim essas casas possam compartilhar recursos, ou seja, um expositor pode dar aula numa outra casa, caso seja necessário, um palestrante pode dar uma preleção, uma palestra em outra casa, e também um aluno pode assistir uma aula em caso de viagem, em caso de necessidade, em caso de mudança, numa outra casa, porque o programa é padronizado. Além disso, essa padronização permite com que as casas façam encontros comuns, façam congressos, porque todas estão congregadas nos mesmos objetivos, nos mesmos padrões. Para ajudar a essa união em aliança das diferentes casas espíritas, que hoje se espalham por todo o Brasil, inclusive pelo exterior, foi ainda fundada, criada a editora da Aliança e o jornal O Trevo. Então, nesse slide eu coloco a missão, visão e valores da Aliança Evangélica Espírita. A ideia principal, então, essa é a missão, é divulgar o Espiritismo em aliança, de maneira unida, de maneira padronizada, para que assim essa aliança permita a formação de discípulos de Jesus, de seguidores do nosso Mestre Jesus. O programa da Aliança, então, é revisado periodicamente, é refinado, existe até para essa melhoria, essa adequação, esse refinamento, existe uma metodologia, existem grupos que são formados, cujos membros são provenientes de diversas casas, mediante critérios pré-definidos, que se unem periodicamente para discutir a implementação do programa e eventuais modificações que devam ser realizadas a fim de melhor cumprir a missão da aliança. Ou seja, o programa ele é dinâmico, ele não é engessado desde o ano de 1950. Não, ao longo dos anos, o programa que compõe a Escola de Aprendizes Evangélicos, bem como hoje os outros programas, são modificados de acordo com a necessidade da época, do local, mas sempre de uma forma que as casas participem. Ou seja, o programa é sempre definido de comum acordo, nunca é imposto. A aliança, na verdade, é só uma sociedade facilitadora para que as casas possam trabalhar de maneira unidas para melhor servir à sociedade. Inclusive, um tema que a irmã usava bastante era que as casas espíritas se confraternizam, se unem para melhor servir. O lema da aliança é esse, inclusive, confraternizar para melhor servir.
Eu vou passar um vídeo agora do Eduardo Miyashiro, ex-presidente da Aliança Evangélica Espírita. Hoje o atual presidente é o Luiz Amaro. Substituiu o Eduardo Miyashiro, que já estava há mais de uma dezena de anos como presidente. E ele, nesse vídeo, faz uma breve apresentação de como nasceu a aliança e de como ele evoluiu ao longo do tempo. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Queremos resumir em alguns minutos a criação da aliança e a sua proposta espiritual. Inserida no desenvolvimento do espiritismo no Brasil e dando continuidade ao aspecto religioso da doutrina espírita, que possui também os aspectos científico e filosófico, a doutrina aqui no Brasil, ela se fortaleceu graças ao esforço de espíritos extraordinários que reencarnaram na segunda metade do século XIX e no começo do século XX e organizaram uma imensa rede de trabalho social, esclarecimento doutrinário, consolo ao sofrimento e esclarecimento com relação às finalidades da vida. Essa rede de centros espíritas e unidades assistenciais, ela foi possível graças ao trabalho de pioneiros extraordinários, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar de Souza Schutel, Anália Franco, Francisco Bastos, Batuíra, José Petitinga, Leopoldo Machado, Chico Xavier. Vocês vejam que cada uma destes espíritos evoluídos, cada um deles desenvolveu uma frente de trabalho em São Paulo, no interior do estado de São Paulo, em Minas, no Rio, na Bahia. E foi possível assim fazer frente a um preconceito religioso que vigia no final do século XIX, devido às raízes da nossa cultura, e demonstrar pelos frutos se conhece a árvore. Então, bons frutos no campo do amor e da caridade. Entretanto, para que nós aprendêssemos a fazer um trabalho coletivo, sem depender de espíritos iluminados que reencarnassem de tempos a tempos, a missão de Edgar Armond foi justamente construir o aprendizado do trabalho doutrinário em equipe, e isso foi realizado a partir da fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1936, que encontrou um quadro de necessidade de esclarecimento doutrinário e apoio social muito grande, e que os nossos métodos de atendimento ainda eram insuficientes para fazer frente a uma grande necessidade, uma população grande que procurou os centros devido ao sofrimento desses anos 1920, 1930. E quando Edgar Armond, que era um militar conhecido por vários feitos em benefício do bem social, ele sofreu um acidente, foi para a reserva e teve tempo para se dedicar à doutrina espírita, à causa do voluntariado. Ele passou a integrar a diretoria da federação em busca de métodos que ajudassem a receber as pessoas e que pudessem ser autossustentáveis em termos de treinamento e capacitação das equipes. Eles passaram a observar o mundo espiritual e viram que os espíritos se organizavam em equipes especializadas por tarefas, porque quando alguém ia fazer uma preleção, estava ao lado para inspirar um membro da equipe que trabalhou na Lei Áurea, lá na época da abolição, como Castro Alves, José do Patrocínio, Quintino Bocaiúva. Quando havia uma concentração de sofredores com problemas de saúde, agravamentos de perturbações espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros médicos compareciam desenvolvendo técnicas novas. Quando havia uma concentração de ataques de espíritos com a intenção violenta de desestruturar o ambiente da federação, os soldados da época das guerras cruzadas
haviam desenvolvido uma técnica de pacificação e proteção dos ambientes espirituais, e os índios brasileiros tinham técnicas para elevação vibratória dos ambientes e a sua limpeza e purificação. Então, Edgar Armond concebeu a assistência espiritual padronizada, onde nós, voluntários, nos especializamos em tarefas como recepção, encaminhamento, entrevista, plantão, preleção evangélica, aplicação de passes magnéticos, grupos mediúnicos para avaliação das necessidades. E isso que para hoje nós é natural, nos anos 1940 ainda era experimental. E isso permitiu que nós aprendêssemos a trabalhar em equipe. Surgiu ainda na Segunda Guerra Mundial o desafio das vibrações coletivas para ajudar na grande crise global que surgiu, e a equipe de vibrações coletivas que passou a atuar nas quintas-feiras à noite na Federação, ela passou a ser coordenada no plano espiritual pela Fraternidade do Trevo. Eu tinha falado que os outros membros, os soldados cruzados, os índios, os médicos, formavam as fraternidades do espaço. Então surgiu uma nova fraternidade, que era a Fraternidade do Trevo, liderada pelo espírito Razin, que passou a orientar as vibrações e que incentivou a continuidade desse trabalho devido à ignorância espiritual da humanidade. E que incentivou que nós deveríamos desenvolver um caminho de transformação moral das pessoas. E assim, Razin e Armond propuseram em 1950 um plano experimental que foi a implantação de uma escola de iniciação espiritual chamada Escola de Aprendizes do Evangelho, em 3 graus de iniciação, onde nós temos condições de conhecer a nós mesmos e iniciarmos um processo de transformação moral e de colocarmos-nos a serviço do próximo. E em seguida, com esse processo dinâmico, nós multiplicarmos as frentes do bem. É assim que muitas turmas da Escola de Aprendizes do Evangelho dos anos 1950, 1960 deram origem a trabalhos extraordinários. Talvez o mais conhecido seja o CVV, Centro de Valorização da Vida, uma rede de serviço de prevenção do suicídio e apoio emocional, que é fruto da 7ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho na FESP. Bem, essas mesmas pessoas foram os ex-alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho na FESP, fundaram centros espíritas, fundaram trabalhos, fundaram hospitais, fundaram obras sociais e perceberam que nestas novas frentes havia necessidade de um caminho de transformação de pessoas como a Escola de Aprendizes do Evangelho, que até então só existia na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas a estrutura da federação, com 3.000 alunos por semana, e um quadro de mais de 300 expositores, era difícil de ser distribuído no planeta Terra. Então eles foram procurar o Edgar Armond e este sugeriu um novo modelo de trabalho, um novo modelo de organização, onde centros espíritas, grandes ou pequenos, isolados, afastados ou próximos, não importa a organização administrativa, que eles concordassem em adotar um planejamento unificado, um programa unificado, onde concordassem em adotar as mesmas práticas e os mesmos programas de aulas, estudos e escolas de iniciação. E assim se formou a Aliança Espírita Evangélica, numa noite, em 4 de dezembro de 1973, quando essas pessoas, que eram dirigentes de várias frentes e ex-alunos da Federação, se reuniram e se comprometeram a atuar numa rede de centros espíritas, onde, embora eles fossem administrativamente independentes, o programa era unificado e as técnicas eram unificadas. Isso permitia que os voluntários não fossem exclusivos da casa onde se formaram. Eles eram voluntários onde havia o mesmo programa, ou seja, onde fosse necessário o seu serviço. E essa rede, que começou com 800 espíritas, se expandiu, criou uma editora para viabilizar o material de estudos, criou um jornal que é para unir as nossas atividades e nós nos apoiarmos espiritualmente, que é o jornal O Trevo, e se expandiu. E de tal maneira que as pessoas aprenderam a trabalhar em equipes em vários lugares, em centros grandes e pequenos, em várias localidades.
Então, quando a aliança, que tinha sido fundada lá em dezembro de 1973, ela fez 15 anos, a diretoria da aliança percebeu que ela precisava se reinventar, então mudou novamente a sua estrutura administrativa e criou as regionais e o Conselho de Grupos Integrados. As 15 casas mais experientes em ajudar outras casas a formar o programa passaram a constituir esse conselho, que realmente passou a dirigir a aliança. A diretoria passou a trabalhar para que a secretaria funcionasse a serviço da comunicação e da organização dos materiais. E as regionais passaram a ser o quê? A reunião de centros espíritas próximos que pudessem intercambiar voluntários e pudessem se ajudar na organização, de tal maneira que o que um centro sozinho não conseguia fazer, vários juntos conseguiam fazer. Então, nessa altura, a aliança já tinha mais de 100 centros espíritas, isso em 1988, criaram 5 regionais, e depois isso foi se ampliando. Nós hoje temos 19 regionais no Brasil, são 340 centros espíritas. Hoje eu estou falando em abril de 2020, então já faz 46 anos que a aliança foi fundada, e nós estamos presentes não só no Brasil, em mais outros 8 países, com centros espíritas que concordaram em adotar a mesma programação, e isso possibilita que, independente de onde nós estamos, onde o voluntário está, ele pode servir, ele pode mudar de cidade e encontrar um grupo que tem o mesmo programa e que tem o treinamento preparado e compatível com o treinamento que ele mesmo teve. E ele pode colaborar com a sua experiência e também pode receber o apoio de encontrar um núcleo onde ele possa exercer o seu trabalho como discípulo, como servidor do Cristo e poder assim fazer parte de um processo de ajuda ao planeta, de transformação espiritual, de mudança. E hoje nós nos apoiamos em 6 programas, né, que são a Escola de Aprendizes do Evangelho, a Assistência Espiritual a Moldes Padronizados, o curso para médiuns, a evangelização infantil, a pré-mocidade e a mocidade espírita. Em qualquer um desses programas, os voluntários recebem o treinamento e podem colaborar em outras casas espíritas. E há diversos desafios ainda. Nós, em outro vídeo, poderemos falar da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que reúne as pessoas que concluíram a Escola de Aprendizes do Evangelho e pediram para fazer parte de um movimento de fortalecimento espiritual, como é a FDJ. Podemos falar dos programas que esses discípulos adotam, como o Projeto Paulo de Tarso, que é servir em toda parte, o Projeto André Luiz, de dar continuidade ao estudo, do nosso processo de escola continuada, que é para permitir que a gente prossiga com os compromissos da iniciação espiritual, o programa Falando ao Coração, que é para o apoio emocional entre voluntários, e há várias frentes que ajudam a desenvolver a escola à distância em outras localidades, em outros países, as caravanas de apoio aos centros que ficam em outros países, o trabalho de comunicação que é realizado na Secretaria da Aliança e que ajuda a manter os programas atualizados, manter o nosso calendário de atividades e reuniões e manter os dados e as comunicações das casas da Aliança. Enfim, isso é um pequeno resumo, de tal maneira que a gente possa compreender que o movimento do qual a gente faz parte possibilita exercer aquilo que está sintetizado no que nós chamamos o lema da Aliança: confraternizar para melhor servir. Muita paz. Bem, o Miyashiro falou muita coisa aí, mas em resumo, o que ele colocou foi que a Federação Paulista, fundada em 1936, foi a sede, né, onde foi criada a Escola de Aprendizes do Evangelho em 1950. Edgar Armon começou a trabalhar efetivamente na FESP, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1939, depois do acidente que ele teve em 1938, que ele acabou se aposentando da vida militar. Em 1940, ele conheceu Razin, o seu mentor espiritual, o seu mestre espiritual,
E em 1941, né, ele conheceu a Fraternidade do Trevo, uma fraternidade formada por espíritos desencarnados, dirigida por Razin, e com essas fontes de inspiração, ele começou a fazer um trabalho de padronização na FESP, a Federação Espírita, e começou a padronizar o trabalho de assistência espiritual, de passes mediúnicos, de tratamentos mediúnicos. E esse trabalho, que ele começou lá na década de 40 do século passado, é o que nos dá base hoje para trabalhar de maneira padronizada em qualquer casa espírita ligada à aliança. Em 1950, ele, sentindo a necessidade de criar um curso que preparasse novos trabalhadores, que tivessem a formação em termos de conhecimento adequado e em termos de preparo para o trabalho, ele criou, então, a Escola de Aprendizes do Evangelho. Como ele coloca no vídeo, o tempo passou e, em 1973, ex-alunos dessa Escola de Aprendizes, que fizeram na FESP, porque até 73, a Escola de Aprendizes do Evangelho só existia na Federação do Estado de São Paulo. Mas existiam outras casas espalhadas pela cidade de São Paulo e até pelo interior de São Paulo. Mas todos os seus dirigentes e trabalhadores faziam curso na FESP. A dificuldade dessas casas era fazer com que seus trabalhadores fizessem o curso na FESP e de fazer um intercâmbio, né, de trabalhadores que pudessem facilitar, ter uma facilidade maior de fazer trabalhos em conjunto. E aí, procurando Armon, em 1973, Armon deu a ideia, então, que fosse criada a Aliança Evangélica Espírita, onde todas as casas ligadas a essa aliança, associadas a essa aliança, seguiriam o mesmo programa, ou mesmos programas, tanto de ensino como de trabalho. De forma que, assim, os objetivos de trabalhar em conjunto, de compartilhar recursos, fossem atendidos. Isso em 1963. Fundou-se, então, a aliança com 8 casas, a princípio. Rapidamente cresceu. Em 1988, Armon já tinha falecido, ele faleceu em 82, 1982. Em 88, criou-se as regionais, para facilitar a administração e a congregação entre as casas. E criou-se o Conselho de Grupos Integrados, que serviria, né, para que as casas melhor se organizassem e definissem formas de trabalhar, adaptando o programa de acordo com as necessidades. E até hoje é assim. Ou seja, existem programas que todas as casas congregadas em aliança seguem. A Escola de Aprendizes do Evangelho tem um programa pré-definido, a evangelização infantil tem um programa pré-definido, curso de médias tem um programa pré-definido, enfim, existem vários programas, até para assistência espiritual existe um programa pré-definido, que as casas que estão ligadas à aliança se comprometem a seguir. De forma, como o Eduardo Machiro colocou, que um trabalhador
um servidor, um discípulo, possa mudar de estado e procurar uma casa nesse estado, nessa cidade que ele estiver, que for ligada à aliança, que ele vai encontrar a mesma forma de trabalhar, a mesma forma de ensinar, de treinar novos trabalhadores. Armon, quando criou a escola, inspirado por Edgar Armon e pela fraternidade do Trevo, ele definiu uma carta-convite para convidar com que outros espíritos, outras pessoas iniciassem esse processo evolutivo que a escola permite, que despertassem, através dessa carta-convite, a necessidade de se colocar a dispor de trabalhar por um bem maior, de se consagrar à melhoria, à reforma do seu espírito e ao trabalho para o próximo. A seguir, eu vou colocar, então, o vídeo onde está colocada essa carta-convite que Armon escreveu, em 1950. Plano convite da Escola de Aprendizes do Evangelho. A gravidade da hora que passa. Na expectativa de profundas modificações na vida do homem sobre a terra, e os avisos que nos são dados continuamente do alto, no sentido de se preparar o mundo para futuros dias tormentosos, exige a formação de bases firmes para apoio da fé, da esperança e da caridade entre os homens. A transição para o terceiro milênio, já tão próxima e que prenuncia maiores sofrimentos e inquietações, exige a formação de núcleos espirituais poderosos na superfície terrena, para que as verdades eternas permaneçam vivas, resistam aos cataclismos destruidores e à confusão que vai imperar no coração dos homens. É urgente a formação de legiões de trabalhadores de boa vontade para agirem nos momentos oportunos como instrumentos conscientes, humildes e disciplinados dos espíritos diretores do mundo, auxiliares do Cristo. Em certas épocas como a atual, o esforço individual, isolado, por mais sincero que seja, não basta nem corresponde às necessidades gerais. Somente organismos coletivos, poderosos, fortificados na fé, dotados de espírito de renúncia e de sacrifício e apoiados pelo alto, poderão fazer frente às necessidades humanas, inspirar confiança e auxiliar a evolução. Mensagem escrita por Edgar Armon em 15/10/1950. Então, esse é o texto da carta-convite que Armon escreveu, inspirado por Razin, onde ele convidava que espíritas, se consagrassem ao trabalho pelo próximo. E essa carta-convite, na verdade, era um convite para que pessoas despertassem para a necessidade de se trabalharem, de se reformarem em espírito e se preparassem, se conscientizassem para trabalhar para um mundo melhor, para o próximo. Então, ele fala do momento presente, das dificuldades do momento presente,
É bom que se entenda que ele não fala nessa carta de fim do mundo, de apocalipse, né, como alguns entendem. Ele fala simplesmente que estamos num momento de transição e que há necessidade de termos o preparo adequado, a consciência adequada, para que possamos passar por esse momento de tribulações, de transição, de forma a amenizar as dores desse momento. E aí, ele, nessa carta, nos incita a nos consagrarmos a esse trabalho. E a escola é um instrumento, então, que ele vislumbra para que dê esse starter necessário, permitindo com que aquele espírito que faça a escola tenha o despertar, a conscientização adequada para o momento atual, possa, com esse despertar, se trabalhar para reformar o seu espírito, possa ainda trabalhar em função do próximo. E a escola de aprendiz do Evangelho, com esse programa padronizado, tem justamente essa ideia, através das aulas, expandir a consciência do aluno, permitir com que ele se conscientize que precisa se trabalhar refinando, reformando o seu espírito, e que ainda lhe dê condições de trabalhar em benefício do próximo. Então, a escola está organizada em 3 níveis diferentes, né? São 3 ritos de passagem, quer dizer, o aluno entra na escola, ele é promovido a aprendiz, depois a servidor e depois a discípulo. E esses 3 graus de iniciação são só pontos marcantes onde o aluno assume compromissos. É só uma referência de caminhada. Não é uma cerimônia, um ritual, como as escolas iniciáticas normalmente colocam, aonde existe toda uma cerimônia. Na verdade, não, é só um ponto aonde o aluno assume determinados compromissos para consigo próprio e para a sociedade onde ele está inserido. Então, a carta convite, ela convida para o trabalho, para a conscientização, para a reforma íntima. E o plano convite, resultante dessa carta convite, define como isso vai ser feito, como essa conscientização, essa chamada para o trabalho, para a reforma íntima, serão feitos, realizados. A escola de aprendizes do Evangelho, para conseguir com que esses 3 objetivos maiores sejam alcançados, ela impõe diversas ferramentas, instrumentos para o aluno, como o caderno de temas, onde o objetivo é fazer com que o aluno pense sobre determinados assuntos que normalmente ele não iria parar para pensar se não fosse incitado a isso. A caderneta pessoal, que faz com que o aluno identifique sentimentos, emoções que resultam com que ele
fale, execute ações de determinadas maneiras e com essa análise permita que o aluno identifique, então, defeitos, vícios e possa trabalhar, né, transformando esses defeitos e vícios, né, em virtudes, em bons hábitos. Permite ainda a escola que o aluno participe de trabalhos sociais, de trabalhos assistenciais, ou seja, além de fornecer, a escola fornecer instrumentos para que ele se trabalhe, né, se conscientize que precisa se reformar em espírito, a escola também permite, incita, motiva com que o aluno trabalhe para o próximo. Na nossa casa, por exemplo, são executados diversos trabalhos sociais, né, onde o aluno tem a oportunidade de doar seu tempo, sua energia para o próximo, seja nas vibrações das quintas-feiras, seja nas vibrações das 22 horas, seja num trabalho de SOS gestante, SOS rua, visita a um asilo, um bazar, um trabalho de assistência social, enfim. E, a escola, além de permitir, através de um plano convite bem definido, o trabalho em si, o trabalho para o próximo, ela permite ainda a questão da conscientização através das aulas e dos livros que o aluno é convidado a participar e a ler. Então, são diversos recursos que permitem com que o aluno conheça a si próprio. E essa escola de aprendizes, então, é o coração da Aliança Evangélica Espírita. Permite, então, a formação de trabalhadores para as casas espíritas que estão congregadas à Aliança, que tenha a mesma formação e, assim, possam executar tantos trabalhos de assistência, como trabalhos em si próprio, como uma evangelização, um trabalho de evangelização de maneira padronizada, de forma a poder intercambiar recursos. 3 graus, então, né, aprendiz, servidor e discípulo, são graus que todo aluno da Escola de Aprendizes do Evangelho passa durante o seu percurso na escola. Ele entra como aluno, depois é iniciado aprendiz, onde ele começa, né, a trabalhar a si próprio, né, através de alguns instrumentos, como eu já coloquei, caderno de temas, caderneta, a se trabalhar para se reformar em espírito. Depois, como servidor, ele é incitado a trabalhar para o próximo, é o segundo objetivo da escola. A primeira é que o aluno trabalha a si próprio, e o segundo que ele trabalha para o próximo. E depois, como discípulo, que ele, consciente, faça esse trabalho de maneira contínua, honrando, né, o título de cristão, sendo um discípulo, sendo alguém que vive em acordo com os ensinamentos, com os exemplos que o mestre deixou, ou seja, Jesus, de maneira contínua, no seu dia a dia, vive como um cristão, honrando o título de cristão. A finalidade da escola, então, é permitir com que espíritos possam se preparar
para viver como discípulos de Jesus. Seguindo a máxima que Jesus nos trouxe do Pai: amai ao próximo como a nós mesmos. Para amar ao próximo, precisamos nos amar. Só damos o que temos. Nos amando significa que nós precisamos nos trabalhar, nos refinar em espírito. E aí é a reforma íntima. É o nosso refinamento espiritual. Amar ao próximo, de maneira prática, é materializar o amor na forma de caridade. É trabalhar para o próximo, é doar nosso tempo, doar nossos recursos para o próximo. A escola também nos ajuda nesse sentido, permitindo diversas opções para que nós trabalhemos para o próximo. E como discípulo, a escola nos permite isso, viver de maneira cristã, de maneira contínua. Nesse outro slide, então, está colocado, né, todas as etapas que um espírito passa pela escola. Ele inicia a escola buscando equilíbrio e conhecimento, equilíbrio emocional, espiritual, né, e conhecimento. Como aprendiz, ele se conscientiza que precisa se trabalhar, que precisa se renovar, que precisa se reformar em espírito, que precisa fazer sua reforma íntima. Aí, como servidor, ele é incitado a trabalhar para o próximo, em materializar o amor ao próximo, e tem que ver isso como, isso é o ideal, como um privilégio, como um dever. E como discípulo, é o seu testemunho contínuo, que é um cristão, de um cristão, de um discípulo de Jesus. A mediunidade é o passo seguinte na vida de um discípulo. Exercer a sua mediunidade da melhor maneira possível. A tendência natural é fazer um curso de educação mediúnica para que possa descobrir os seus dons anímicos e mediúnicos e utilizá-los para que, assim, melhor possa cumprir a sua missão, o seu propósito de vida, bem como ajudar o próximo. Participar ou não da FDJ, da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, é uma opção que todo discípulo deve levar em conta, se quer ou não assumir esse compromisso de pertencer, no primeiro momento, como encarnado ao FDJ. E depois, como desencarnado, continuar esse trabalho unido a esse grupo de espíritos que são irmãos em Cristo. E, de forma resumida, nós temos o programa da Escola de Aprendizes. Então, o aluno, né, o iniciante na doutrina, começa fazendo o curso básico, que não é colocado como obrigatório para se fazer escola de aprendizes, mas é recomendável fortemente que ele faça o curso básico para ver se é isso realmente que ele procura. Então, é indicado que seja opcional, mas muitas casas, como a nossa, colocam como obrigatório, para que o aluno possa, assim, então, iniciar a escola, desde a primeira aula,
até a última aula, certo dos objetivos, das necessidades, dos trabalhos que precisa realizar. Então, ele passa por uma etapa histórica, normalmente pelo livro do Redentor, onde ele começa a trabalhar na aula 12, caderno de temas, na aula 17, a caderneta pessoal. Aqui ele já se capacita a fazer curso de passes, né? Começa a fazer trabalhos sociais, como caravanas, como SOS Gestante, SOS Rua, né? Recebe o segundo teste da caderneta para colar, e aí na aula 35 passa por um exame espiritual, que uma vez aprovado, né, permite ele entrar na segunda etapa, e é a parte de moral e ciências, que já o capacita para fazer curso de preleção, curso de entrevistador ou atendimento fraterno, curso de evangelização infantil. Terceiro e quarto testes fazem parte dessa etapa. Aí ele faz mais um exame espiritual, o segundo, para ir para a terceira etapa, que é a parte filosófica e científica do curso. Ele faz mais um exame espiritual, o terceiro, que, uma vez aprovado nesse exame espiritual, aprovado na caderneta e em tudo mais, né, pode-se dar por concluído a Escola de Aprendiz do Evangelho. Aí o aluno que tiver interesse em ser um FDJ, em entrar na fraternidade dos discípulos de Jesus, ele faz o estudo do Livro dos Espíritos, um período probatório, passa por um exame espiritual na aliança, que não é feita em nossa casa, é feita na aliança. Uma vez aprovado, ele assume o grau, né, de discípulo e como FDJ. Na verdade, o grau de discípulo ele já atinge se ele passar nesse terceiro exame espiritual, né? Para ser FDJ, ele tem que passar nesse exame espiritual que é na aliança. Mas não é obrigatório para trabalhar-se na casa. Se o aluno pode muito bem, ao término da escola, dizer que eu não quero entrar na fraternidade do discípulo de Jesus. Tudo bem, ele trabalha na casa como um trabalhador que fez a escola normal, mas ele não se credencia porque ele não quis fazer o exame espiritual, não quis apresentar a caderneta na aliança, né, a ser um FDJ. Mas ele pode fazer isso no futuro. É só ele preparar a caderneta durante um ano, se colocar disponível para fazer esse exame, que ele pode, né, a qualquer tempo entrar na FDJ. Então, as aulas da EAE compõem-se de 6 do Velho Testamento, Hebreus e Moisés, mais 35 aulas da vida de Jesus, incluindo aí o Sermão da Montanha. Essa parte aqui está no livro Redentor e algumas partes no livro da Apostila Amarela, né, Iniciação Espírita. Vidas e Atos dos Apóstolos, mais 13 aulas, também Apostila Amarela. Quem somos nós? Apostila Amarela, mais 8. Né? Ciência, Filosofia e Religião, Apostila Amarela, mais 8 de Gênese da Alma, Estudo das Formas, mais 10 de Conduta Espírita, tudo isso no livro Iniciação Espírita. E mais 20 aulas de Reforma Íntima, Testes e Exames, né? Que são aulas de vida plena, aulas de revisão, enfim. O total de 118 aulas. Fora essas 118 aulas, tem mais 14 aulas, né, de acordo com o planejamento, com o programa de aula da escola, de Livro dos Espíritos. Como vocês já estão terminando a escola, vocês já fizeram todas essas aulas. Por isso, né, essa duração, né, de 3 anos de escola de aprendiz do Evangelho. Então, a missão do discípulo, isso aqui foi escrito por Armand, que o discípulo de Jesus é satisfeito com o mundo e tudo que nele existe, porém é satisfeito consigo mesmo, ou seja, ele sempre procura mais ser, ele sempre procura se melhorar, tanto em consciência,
como em refinamento espiritual, como na capacidade de doar amor. Né? Armand coloca, né, que o aprendiz encara o trabalho como obrigação. O servidor já encara o trabalho como um dever. E o discípulo, o trabalho como um prêmio, como um privilégio. Se nós vamos realizar um trabalho qualquer na casa espírita e nos sentimos obrigados, vamos porque nos sentimos obrigados a ir, nos parece um peso, nós não entendemos nada. Nós verdadeiramente precisamos nos trabalhar, porque a ideia é que nós vamos à casa espírita praticar a nossa religião com alegria no coração, com os olhos brilhando de alegria, pela oportunidade de poder ajudar ao próximo, de poder servir ao próximo. Essa é uma boa medida se nós precisamos ou não nos trabalhar. Nosso grau de satisfação em servir ao próximo. Né? Jesus nos deixou bem claro, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós deveremos fazer a diferença onde estivermos, para o bem. Nós devemos, né, levar as pessoas a uma nova consciência, com os nossos exemplos, com a nossa forma de vida. Ser um FDJ, pertencer à fraternidade do discípulo de Jesus, é ser um discípulo de Jesus, é ser um espírita que vive de maneira cristã no seu dia a dia, que procura seguir os ensinamentos do Mestre, seus exemplos, no dia a dia, e não de vez em quando. Ou seja, ele é um discípulo de Jesus em casa, é um discípulo de Jesus na escola, é um discípulo de Jesus no trabalho. Ele não é um discípulo de Jesus só quando está na casa espírita, realizando um trabalho. Aqui é a dinâmica da aliança, então, né? Nós temos a casa espírita, onde nós fazemos igreja, igreja no sentido grego, de assembleia. Então, cada centro espírita, cada casa espírita é um local onde nós praticamos a nossa religião, né? Onde nós praticamos o nosso ato de religar. A nossa prática religiosa coletiva é feito nas casas espíritas, nos centros espíritas, nas nossas igrejas espíritas. Igreja é uma palavra grega que significa assembleia. Os gregos que não queriam decidir alguma coisa se reuniam em igreja, faziam uma assembleia. Nós nos encontramos na casa espírita para podermos fazer a nossa prática religiosa coletiva. Na nossa doutrina, nós não precisamos de intermediários como pastores, padres, mestres, para nos conectar com a espiritualidade, com o Pai. Os dirigentes, preletores, expositores, são facilitadores, são pessoas que nos apoiam. Mas a nossa prática religiosa é feita de duas formas. Uma individual. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de fazer a sua prática religiosa de maneira individual para se conectar com o mentor, com a boa espiritualidade, com o divino. Mas nós também, até por uma questão de motivação, por uma questão de energia, por uma questão de apoio, nós fazemos também prática religiosa coletiva. E aí nós usamos nossas casas espíritas, nossos centros espíritas,
como apoio. Ou seja, tudo que nós aprendemos na escola de aprendizes, nós podemos aprender em livros, em vídeos do YouTube, né, fazendo cursos livres. Mas é muito mais difícil, exige disciplina, apoio e até um pouco de sorte para escolher os melhores livros, os melhores cursos, os melhores vídeos para ver. A casa espírita, a nossa igreja, né, nos dá esse apoio necessário, esse direcionamento necessário, porque lá nós encontramos dirigentes, expositores, palestrantes, trabalhadores mais antigos, mais experientes, que nos motivam, nos dão a energia necessária, energia de grupo, e nos servem de referência para que nós possamos evoluir de uma forma melhor. Então, tudo começa das nossas casas espíritas, que nos fazem sentir e pensar de maneira cristã. E aí entra a aliança, porque através dos programas padronizados, as casas, né, se conectam e os trabalhadores de uma determinada casa podem realizar trabalhos, né, em qualquer outra casa que esteja conectada em aliança. Então, na verdade, um trabalhador, um servidor, ele não é um trabalhador, um servidor, um discípulo de uma casa. Ele é um trabalhador, um servidor, um discípulo de Cristo. E ele vai servir aonde puder servir, aonde for necessário o seu trabalho. É essa a ideia da aliança. Que nós possamos nos doar ao máximo aonde for necessário. As fraternidades do espaço estão em todos os trabalhos envolvidos da aliança. São grupos de espíritos que, estando desencarnados, se unem em fraternidades para apoiar o trabalho de assistência espiritual, o trabalho de ensino, de conscientização, de reforma íntima, daqueles que estão conectados em causas nobres, em causas, né, de evolução espírita. Então, nós temos aqui que toda casa espírita, que pertence a um grupo integrado à aliança, precisa ter todas essas práticas implementadas. Ou seja, a casa, para pertencer a um grupo integrado, à aliança, precisa ter turmas da escola, cursos de médio, assistência espiritual, curso básico, caravana de evangelização, trabalhos sociais, mocidade espírita, enfim. A nossa casa, por exemplo, atende todas essas condições. Portanto, ela faz parte de um grupo integrado à aliança, tem direito a voto. Se a casa não implementa um desses programas, ela faz parte de um grupo associado à aliança, mas não é integrado. Então, essa casa não tem direito a voto. Então, hoje, todas as casas espíritas ligadas à aliança, elas estão primeiramente conectadas numa regional. No caso da nossa casa, está na regional centro. Mas tem a regional leste, a regional oeste, a regional sul, a região norte, tem a regional do Vale do Paraíba, a regional do litoral do estado de São Paulo, a regional de Ribeirão Preto, a regional do Nordeste, a regional sul, enfim, existem 19 regionais, como o Miyashiro colocou. Em cada regional a que as casas pertencem, elas se unem normalmente mensalmente para discutir experiências, programar eventos em conjuntos, trocar expositores, palestrantes, participar de grupos de trabalho, de eventos solidários. Então, mensalmente, existe um encontro da regional, onde as casas participam. As casas
que têm os programas da aliança implementados, elas entram no grupo, né, integrado à aliança, chamado de CGI, Conselho de Grupos Integrados, que tem direito a votos. O Conselho de Grupos Integrados, CGI, já se reúne de 3 em 3 meses. Então, nas regionais, participam de forma mensal todas as casas da regional. Tem presença e tudo mais. Pelo menos um integrante de casa a casa teria que ir nesses encontros mensais da regional. Já os encontros dos conselhos, dos grupos integrados, que são as casas que têm direito a voto, são reuniões a cada 3 meses. E ainda tem a Assembleia dos Grupos Integrados, a AGI, que já é feita anualmente, junto com a RGA, junto com a Reunião Geral da Aliança. A RGA é anual, então a AGI também é anual. A RGA é feita anualmente, um congresso que é feito por regional, normalmente. Então, as regionais, às vezes, fazem de maneira isolada, às vezes se unem para fazer. Tanto a Regional São Paulo, onde todas as regionais de São Paulo se unem para fazer um congresso. De 4 em 4 anos, a RGA é mundial. Então, aí todas as regionais se encontram para fazer a RGA, num local específico. Então, aí não tem várias RGAs, tem uma única RGA num local específico. Nos outros anos, existem várias RGAs implementadas por cada um das regionais que estão trabalhando em conjunto. E, junto com as RGA, a gente tem as AGIs, as Assembleias dos Grupos Integrados, que é onde se votam a mudança, né, nos programas. Por exemplo, o programa da escola só pode ser votado, modificado com o voto de uma AGI. De 3 em 3 meses, nós temos, então, a CGI, e mensalmente nós temos os encontros das regionais. Além dos encontros das regionais, da CGI, da AGI, da RGA, existem outros encontros, outros trabalhos. Então, por exemplo, anualmente existe um encontro dos discípulos de Jesus. Só podem participar quem pertence à fraternidade dos discípulos de Jesus. Cada regional organiza o seu encontro. Existem trabalhos de reciclagem. Cada regional patrocina o seu trabalho de regional. Apesar que as casas também podem fazer a reciclagem. Nossa casa, por ter bastante trabalhadores, ela faz as próprias reciclagens. Existem cursos, por exemplo, à distância, que a nossa escola, a nossa casa, tem planos de implementar também para aqueles que não têm disponibilidade de frequentar presencialmente a casa para fazer um curso básico, um curso de escola de aprendizes, porque trabalha por escala, enfim, trabalha no horário noturno, alunos que não moram em São Paulo. Existem cursos agora também, por causa da pandemia, surgiu uma nova modalidade que são os cursos online. Também existem estudos para implementar. Todos esses outros cursos, a nossa casa já possui, esses outros programas, né, da Aliança. Nós precisamos, né, de trabalhadores que estejam com esse espírito da aliança, de trabalhar em aliança, de ser trabalhadores de Cristo, não só na nossa casa, principalmente na nossa casa, mas também que se coloquem disponíveis a trabalhos externos em conjunto com outras casas. Curso de médiuns é um curso que todos, né, deveriam fazer esse curso de educação mediúnica, que tem uma teoria que varia de 7 meses a 1 ano, na nossa casa até pouco mais de 1 ano, uma duração variando de 2 a 3 anos, aí, com a parte prática incluída.
também é um curso padrão. Como padrão também são as reuniões evangélicas, ou seja, as reuniões de assistência espiritual. Também são padronizadas. Ou seja, em qualquer casa espírita que nós formos, o passe de limpeza e harmonização é padrão, os tratamentos de P1, P2, P3A, P3B, CH, são tratamentos padronizados, né? Enfim, né? A forma de trabalhar, de fazer as entrevistas ou o atendimento fraterno é padronizado. Por isso que a aliança cresce, porque todas as casas, né, ou pelo menos boa parte das casas, sentem essa dificuldade quando não trabalham de maneira congregada, trabalham de maneira isolada. E nós temos um gráfico onde nos mostra todas as atividades que uma casa espírita pode implementar em suas atividades. Depois, né, dê uma estudada com calma nesses slides, que está fácil, né, de entendermos os diversos trabalhos que uma casa pode implementar. Uma das vantagens de ser FDJ, de entrar na fraternidade dos discípulos de Jesus, poder participar, né? Além de poder participar dos encontros anuais dos discípulos de Jesus, poder participar de projetos, como, por exemplo, o projeto do André Luiz, que é um projeto de estudos, um projeto de trabalho com o Paulo de Tarso e um projeto de renovação interior, de religiosidade, que é falando ao coração. Essas três propostas de trabalho são propostas abertas a todas as casas ligadas à aliança. Só que todas requerem como pré-requisito que o interessado seja um discípulo de Jesus. Se não é um discípulo de Jesus, né, o trabalhador, né, ele pode desenvolver normalmente suas atividades em sua casa, mas ele não pode participar de eventos, por exemplo, como esses daqui. Ele pode participar de uma RGA? Pode. A Reunião Geral da Aliança, que é anual, pode. Onde são vários temas discutidos, tem palestras, tem minicursos. Mas existem eventos exclusivos aos FDJs. Se não formos FDJ, o trabalhador pode trabalhar em sua casa normalmente, pode trabalhar em outra casa, porque ele fez a escola, então ele é um servidor, mas ele, por exemplo, para fazer um curso de preletor-expositor, né, ele deve ser um FDJ. Para fazer um curso de dirigente, normalmente se pede como pré-requisito o FDJ. Então, existem alguns pré-requisitos onde o aluno tem que ser discípulo para fazer o curso. Eu quero colocar aqui o hino da Aliança, pouco conhecido, mas para quem participa das reuniões regionais ou participa de eventos da Aliança, como a RGA, como a AGI, ou até mesmo a CGI, sempre nos finais desses encontros, dessas reuniões, é cantado o hino da Aliança. Então, além do hino dos aprendizes do Evangelho, né, a prece dos aprendizes do Evangelho, além do hino do servidor, nós devemos conhecer o hino da Aliança, pelo menos para aqueles que pretendem realmente comprar esse desafio, né, de servir em aliança, de confraternizar para melhor servir. Neste mundo atormentado de maldade e ilusões,
Bem, aí está a bibliografia, né? E então, né, eu queria aqui, para terminar, deixar claro que o que é colocado na Escola de Aprendizes do Evangelho pelo dirigente, como a caderneta, o caderno de temas, os trabalhos de vida plena, enfim, todos os instrumentos que o dirigente apresenta e cobra do aluno não é invenção da cabeça dele, faz parte do programa da Escola de Aprendizes do Evangelho que a Aliança disponibiliza e pede para que todas as suas afiliadas, casas congregadas, utilizem de maneira padrão. Cabe a nós, então, enquanto alunos, fazer a nossa parte, confiar nessa referência que Armon nos deixou. Porque o que nós estamos utilizando hoje na escola são coisas que foram desenvolvidas, inspiradas pela espiritualidade e começaram a ser implementadas em 1950. Ou seja, até hoje, na FESP, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, existe o curso da Escola de Aprendizes do Evangelho, com as mesmas aulas praticamente da Aliança Espírita Evangélica. Tem algumas diferenças, mas são poucas, porque foi o mesmo autor, Edgar Armon e Razin, que padronizaram esse curso. Então, que possamos ter essa consciência que precisamos trabalhar de maneira congregada, de maneira fraterna, de maneira unida, para melhor servirmos aqueles que precisam. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Até mais.